Qual foi o motivo mais estranho pelo qual você se meteu em problemas com a polícia? Tudo começou quando nosso diretor proibiu a língua de sinais, alegando que os alunos a usavam para sinais secretos de grupos criminosos. Meu irmão mais novo era deficiente auditivo e nós usávamos a língua americana de sinais, ASL, em casa, mas com a regra, ele teve que depender da leitura labial e de seus aparelhos auditivos durante o dia. Sem os sinais, ele perdia metade do que os professores diziam e fingia entender quando não entendia. Suas notas despencaram porque ele não podia pedir esclarecimentos sem expor que não estava acompanhando. Eu o ensinei a sentar sempre na primeira fileira, onde podia ver claramente o rosto dos professores. Desenvolvemos sinais sutis que não pareciam língua de sinais, como coçar o nariz ou bater na mesa para dizer sim ou não. Ele se tornou um especialista em leitura labial por necessidade, estudando os formatos da boca, da mesma forma que outras crianças estudavam cartões de memorização. Durante os alarmes de incêndio, eu me certificava de que ele me seguisse, pois às vezes ele não ouvia os anúncios, se seus aparelhos auditivos estivessem com defeito ou se as baterias acabassem, o que acontecia constantemente porque a enfermeira da escola confiscava as extras, dizendo que poderiam ser apetrechos para entorpecentes. A parte mais difícil era vê-lo lutar em apresentações e trabalhos em grupo, onde várias pessoas falavam ao mesmo tempo e ele não conseguia acompanhar quem estava falando. Os professores achavam que ele era tímido ou lento, sem entender que ele estava perdendo conversas inteiras. Uma professora até o recomendou para uma avaliação de educação especial, não por ele ser deficiente auditivo, mas porque ela achava que ele tinha atrasos cognitivos. Eu queria tanto interpretar para ele que até mesmo a datilologia nos faria ser suspensos. O diretor já havia advertido 3 alunos surdos que se comunicaram acidentalmente por sinais no corredor, ligando para seus pais para falar sobre comportamento desafiador. Ele começou a ter ataques de ansiedade em relação à escola, sentado na sala de aula, apavorado com a possibilidade de alguém lhe perguntar algo que ele não ouvisse. Eu o via almoçando sozinho, porque ele não conseguia acompanhar as conversas no refeitório barulhento, fingindo ler para que ninguém tentasse falar com ele. Seu audiologista disse que sua audição estava piorando por causa do estresse, que ele estava passando por um desligamento auditivo seletivo, devido ao esforço constante de tentar entender sem o apoio da linguagem visual. O médico queria escrever uma carta para a escola exigindo a adaptação para a ASL, mas meus pais sabiam que isso só faria com que ele fosse rotulado como um encrenqueiro. Durante a aula de química, alguém derrubou um carrinho cheio de produtos químicos que criaram vapores tóxicos ao se misturarem. A professora gritou para que todos fossem para a estação de chuveiro de emergência enquanto ela pegava as máscaras de gás do armário. O alarme estava soando tão alto que doía e uma fumaça amarela e espessa estava enchendo a sala. A professora estava tentando gritar instruções através da máscara de plástico, mas até eu mal conseguia entender sua voz abafada, dizendo algo que soava como não ou pare. Todos estavam se empurrando em direção ao chuveiro de emergência, pensando que era para lá que deveríamos ir, mas a professora estava, na verdade, dizendo para não irem para lá, porque o derramamento estava se espalhando naquela direção. Em meio ao caos e às máscaras embaçadas, vi meu irmão seguindo a multidão em direção à contaminação. Ele não conseguia ouvir as correções da professora por causa do alarme, e não conseguia ler seus lábios através da espessa máscara de plástico. Seus aparelhos auditivos estavam apitando com a microfonia do alarme, e eu podia vê-lo puxando as orelhas de dor enquanto ainda se movia na direção errada. Eu levantei minhas mãos para fazer sinais, mas parei, sabendo que havia câmeras por toda parte. Meu irmão estava prestes a entrar diretamente no derramamento tóxico que estava corroendo os azulejos do chão, dissolvendo-os em poças pretas e fumegantes. Outros alunos estavam puxando seus amigos de volta, mas ninguém sabia que meu irmão precisava de ajuda. A professora estava lidando com os alunos mais próximos do derramamento, sem ver que ele estava indo na direção errada. Alguém já havia desmaiado perto da contaminação, com a pele ficando vermelha onde os vapores a tocaram. Não havia escolha. Pulei em cima de uma mesa para que ele pudesse me ver por cima das cabeças de todos e sinalizei: pare, perigo químico ali, apontando para mostrar o derramamento se espalhando em direção ao chuveiro de emergência. Em seguida, sinalizei: venha aqui, saída segura por aqui, usando sinais grandes e claros que ele podia ver através de sua máscara embaçada. Ele mudou de direção imediatamente, e eu continuei a sinalizar para guiá-lo e a outros 4 alunos que o seguiram para a saída segura. Minha sinalização provavelmente o salvou de queimaduras químicas que os 3 alunos que alcançaram a área contaminada acabaram sofrendo nas pernas e nos braços. Quando os paramédicos chegaram, disseram que qualquer pessoa que tivesse se aproximado daquela combinação química específica precisaria de tratamento imediato para danos pulmonares. Meu irmão estava indo direto para a pior parte. A equipe de materiais perigosos disse que a área do derramamento teria causado danos respiratórios permanentes a qualquer um que passasse por ela sem proteção adequada, e um aluno já estava sendo transportado de helicóptero para a unidade de queimados. Na manhã seguinte, o diretor me chamou à sua sala. Ele tinha a filmagem de segurança pausada na tela de seu computador, mostrando-me em pé na mesa com as mãos formando claramente sinais da ASL. Meu irmão já estava lá, sentado na cadeira do canto com o rosto pálido. Seu irmão me disse que teria morrido sem os seus sinais de grupos criminosos, disse o diretor, fazendo aspas com os dedos. Mas isso é exatamente o que um membro de grupo
grupos criminosos diria, para proteger outro membro de grupos criminosos, não é? Ele pegou o telefone e começou a discar. Eu já relatei isso à polícia como atividade suspeita de grupos criminosos. Eles estão muito interessados em falar com vocês dois. A porta se abriu 20 minutos depois e a oficial Martha Saddle entrou, carregando um bloco de notas e parecendo confusa sobre o motivo de ter sido chamada. Ela olhou para a tela do computador que me mostrava na mesa, com as mãos congeladas no meio de um sinal. Depois olhou para meu irmão, que ainda estava sentado na cadeira do canto. O diretor começou a falar rapidamente sobre a atividade de grupos criminosos e códigos secretos, enquanto ela anotava algo. Ela pediu ao meu irmão que a acompanhasse até outra sala para interrogatório, e ele se levantou lentamente, o rosto ficando ainda mais pálido. Eu quis ir com ele, mas o diretor levantou a mão e me disse para ficar onde estava. Meu irmão olhou para trás para mim uma vez antes de seguir a oficial Saddle pelo corredor, e eu pude ver suas mãos tremendo. O diretor virou o monitor do computador para mim e deu play na filmagem de segurança novamente. Ele continuava pausando a cada poucos segundos para apontar para minhas mãos, formando cada sinal como se estivesse me mostrando a prova de um assassinato. Ele pegou um bloco de notas amarelo e começou a anotar os tempos de cada movimento de mão que eu fiz durante a emergência. A filmagem me mostrava sinalizando pare, e ele circulou isso em seu bloco 3 vezes. Então ele tirou uma captura de tela das minhas mãos, formando a palavra perigo, e salvou em uma pasta em sua área de trabalho chamada Provas de Grupos Criminosos. Ele murmurou algo sobre a atividade de grupos criminosos organizados, enquanto repassava a parte em que eu sinalizei químico. Ele abriu outro vídeo de 2 semanas atrás, mostrando aqueles 3 alunos surdos sinalizando um para o outro no corredor. Ele apontou para as mãos deles e depois para as minhas na filmagem da emergência, dizendo que sabia que algo estava errado naquela época. Eu fiquei lá sentado, observando-o construir seu caso contra a língua de sinais, como se fosse algum tipo de operação de entorpecentes. A oficial Saddle voltou depois do que pareceu uma eternidade e me pediu para explicar o que cada sinal significava. Eu disse a ela que pare significava pare, apenas pare, nada de secreto. Ela anotou em seu bloco como se eu estivesse confessando algo ilegal. Expliquei que perigo significava perigo, porque meu irmão estava prestes a entrar em produtos químicos tóxicos. Ela continuou escrevendo sem olhar para mim. Químico significava químico, eu disse, porque havia produtos químicos de verdade corroendo o chão. Ela perguntou se tínhamos outros sinais que significavam coisas diferentes, e eu quis gritar que nós tínhamos uma língua inteira. O diretor interrompeu para anunciar que eu estava suspenso imediatamente por violar a proibição da língua de sinais da escola. Ele disse que não importava ser uma emergência porque regras eram regras, e eu as havia quebrado diante das câmeras. A suspensão duraria até que a investigação policial fosse concluída, o que, segundo ele, poderia levar semanas ou até meses. Ele me entregou um formulário amarelo que dizia suspenso por sinais de mão relacionados a grupos criminosos no topo. Meu irmão voltou de seu interrogatório parecendo que ia vomitar, com o rosto branco e os olhos vermelhos. Eu percebi que ele tinha chorado, porque seus aparelhos auditivos tinham aquelas marcas de umidade ao redor por causa das lágrimas. A oficial Saddle disse que nós dois precisávamos ir à delegacia na manhã seguinte para depoimentos formais. Ela deu a cada um de nós um cartão de visita com o endereço da delegacia e nos disse para não atrasarmos. O diretor nos acompanhou até a secretaria, onde tivemos que entregar nossas carteirinhas de estudante e ter nossas mochilas revistadas. Eles nos trataram como criminosos, fazendo-nos assinar a saída em um livro especial para alunos suspensos. Lá fora, no estacionamento, meu irmão começou a respirar muito rápido e agarrou o peito. Eu reconheci os sinais de um ataque de pânico e o ajudei a se sentar na guia. Eu disse a ele para respirar comigo, inspirando por 4 tempos e expirando por 4 tempos, enquanto mandava uma mensagem para nossa mãe. Meus dedos tremiam tanto que tive que apagar e reescrever a mensagem 3 vezes. Meus pais chegaram em 20 minutos. A caminhonete do meu pai cantou pneu no estacionamento tão rápido que quase bateu em uma placa de pare. Quando contei a ele sobre a suspensão, seu rosto ficou vermelho escuro e uma veia saltou em sua testa. Minha mãe saiu e correu até meu irmão, examinando-o como se ele pudesse estar fisicamente machucado. Ela continuou sinalizando: "Você está bem?" antes de se lembrar que não deveríamos mais usar sinais. Naquela noite, sentamos ao redor da mesa da cozinha com meu dever de casa espalhado, que eu não poderia entregar agora. Minha mãe abriu seu laptop e começou a pesquisar sobre leis de direitos das pessoas com deficiência e violações da ADA. Ela encontrou algo sobre escolas serem obrigadas a fornecer acesso à comunicação para alunos surdos e com deficiência auditiva. Algo não está certo sobre como o diretor lidou com toda essa situação. Chamar a língua de sinais de verdade de sinais de grupos criminosos me faz questionar qual é o verdadeiro problema dele com a ASIL. As prioridades dessa escola parecem completamente invertidas quando preferem deixar um garoto entrar em produtos químicos tóxicos a permitir a comunicação básica que ele claramente precisa para se manter seguro. Meu pai estava no telefone ligando para seu amigo do trabalho que conhecia um advogado que poderia nos ajudar. Ele continuava dizendo língua de sinais e sinais de grupos criminosos, e eu podia ouvir o amigo dele rindo incrédulo do outro lado da linha.
Tarde da noite, depois que meu irmão foi para a cama, fiquei acordado criando uma pasta no meu computador. Encontrei os e-mails de quando a enfermeira da escola confiscou as baterias de seu aparelho auditivo e as chamou de apetrechos para entorpecentes. Adicionei a carta daquela professora que queria que ele fosse testado para atrasos cognitivos, em vez de entender que ele era surdo. O relatório do audiologista sobre a perda auditiva relacionada ao estresse veio em seguida, junto com sua recomendação para adaptação em ASL. Tirei capturas de tela dos próprios procedimentos de emergência da escola que diziam especificamente para se comunicar claramente durante derramamentos de produtos químicos. Encontrei a parte sobre usar todos os meios disponíveis para garantir a segurança dos alunos durante emergências. Na manhã seguinte, dirigimos para a delegacia em silêncio, com meu irmão olhando para o nada pela janela. O detetive Eric Birchgrove nos encontrou no saguão e parecia confuso sobre o motivo de estarmos ali. Ele era mais velho que a oficial Saddle, tinha cabelos grisalhos e parecia cansado, como se tivesse trabalhado a noite toda. Ele nos levou para uma sala de interrogatório e abriu a filmagem de segurança em seu laptop. Depois de assistir 2 vezes, ele se virou para o diretor, que tinha vindo conosco, e pediu que ele explicasse algo. Ele queria saber como avisar alguém sobre produtos químicos tóxicos poderia ser atividade de grupos criminosos. O diretor começou seu discurso sobre códigos secretos e comunicação organizada, mas o detetive o interrompeu. Meu irmão teve que escrever um depoimento sobre o que aconteceu durante o derramamento químico. Sua mão tremia enquanto ele escrevia sobre não conseguir ouvir a professora através da máscara de gás dela. Ele explicou como a microfonia do alarme machucou tanto seus ouvidos que ele não conseguia pensar direito. Ele escreveu que teria entrado diretamente no derramamento sem meus sinais, o avisando para parar. Quando chegou a parte sobre quase morrer, ele teve que parar de escrever porque sua mão tremia demais. O detetive leu seu depoimento e olhou para o diretor como se ele fosse louco por chamar isso de atividade de grupos criminosos. 20 minutos depois, a porta da sala de interrogatório se abriu e meus pais entraram apressados com um homem de terno cinza carregando uma pasta de couro grossa. Minha mãe foi direto até meu irmão e o examinou, enquanto o rosto do meu pai continuava vermelho de uma raiva que ele tentava controlar. O homem colocou sua pasta sobre a mesa e tirou cartões de visita que diziam Connor Maple Ridge, advogado de direitos das pessoas com deficiência. Em seguida, começou a pedir ao detetive Birchgrove cópias de tudo. Connor olhou a filmagem de segurança no laptop do detetive, observou o depoimento escrito do meu irmão ser passado pela mesa e começou a tirar fotos de todos os documentos com seu celular. Ele disse ao detetive Birchgrove: "Isso tudo foi uma violação da ADA, e o verdadeiro crime foi negar a um aluno com deficiência auditiva seu direito de se comunicar." O detetive assentiu e pareceu aliviado por outra pessoa estar dizendo o que ele estava pensando. Connor saiu da delegacia conosco e passou toda a viagem de carro para casa ao telefone, ligando para diferentes escritórios e deixando mensagens de voz sobre queixas de emergência. Naquela tarde, ele dirigiu até o escritório do distrito e protocolou a papelada no escritório de direitos civis enquanto esperávamos no saguão, observando outros pais irem e virem com seus próprios problemas. Ele voltou com cópias carimbadas como recebidas e nos disse que havia agendado uma reunião com o coordenador da seção 504 do distrito para a próxima semana. Connor nos avisou que a escola provavelmente dificultaria as coisas agora, but disse que tínhamos um dos casos mais fortes que ele já tinha visto. Meu celular começou a explodir de notificações à medida que a notícia sobre o derramamento químico e as crianças que se queimaram se espalhava pelas redes sociais. 3 delas ainda estavam no hospital com queimaduras nas pernas e braços, onde os produtos químicos corroeram suas roupas. Os pais na página do Facebook da escola estavam perguntando como algumas crianças souberam evitar o derramamento, enquanto outras foram direto para ele. Alguém postou uma foto borrada de mim em pé na mesa fazendo sinais, e os comentários explodiram com pessoas discutindo se eu tinha salvado vidas ou quebrado as regras. 2 dias depois, uma mulher chamada Joanna Rose Grove apareceu na escola com uma prancheta e começou a seguir meu irmão para suas aulas. Ela se sentava no fundo, fazendo anotações toda vez que ele não conseguia acompanhar uma discussão quando várias pessoas falavam ao mesmo tempo. Na aula de inglês, ela o observou perder as instruções da professora sobre o trabalho em grupo porque ele estava olhando para o papel quando ela falou. Durante a aula de matemática, ela ouviu fingir que entendia quando o professor explicava algo de frente para o quadro. Ela anotou tudo em seu caderno e eu podia ver meu irmão ficando mais nervoso com ela, o observando lutar o dia todo. No almoço, andei pelo refeitório e ouvi sussurros me seguindo. Algumas crianças me chamavam de membro de grupos criminosos em voz baixa, enquanto outras vinham me agradecer pelo aviso que a salvou dos produtos químicos. A escola inteira parecia dividida ao meio, com algumas crianças usando cartazes caseiros que diziam "Segurança em primeiro lugar", enquanto outras tinham "ASL não é crime", escrito em seus cadernos. Os professores tentavam se manter neutros, mas dava para perceber quais deles achavam a proibição estúpida
pela maneira como olhavam para meu irmão quando ele não os entendia. Connor ligou para a professora de química em sua casa naquela noite, e ela concordou em escrever um depoimento sobre o que aconteceu durante o derramamento. Ela digitou 2 páginas explicando como meus sinais evitaram mais ferimentos, e provavelmente salvaram vários alunos de danos pulmonares permanentes. Ela estava com medo de dizer qualquer coisa publicamente porque precisava do emprego para sustentar seus filhos, mas assinou a declaração juramentada e a enviou por e-mail para Connor para nossos arquivos. Na manhã seguinte, o diretor enviou um e-mail para toda a escola que apareceu nos celulares de todos durante a primeira aula. Ele escreveu sobre manter os padrões de segurança e manter nossa escola livre de grupos criminosos através de tolerância zero para sinais de mão de qualquer tipo. Ele lembrou a todos que a proibição da língua de sinais ainda estava em pleno vigor e que quaisquer violações resultariam em suspensão imediata. As crianças começaram a tirar capturas de tela e a postá-las online com comentários raivosos sobre discriminação. 3 dias depois, meu irmão acordou ofegante e agarrando o peito. Então, nós o levamos às pressas para o pronto-socorro às 5 da manhã. A médica auscultou seus pulmões e fez exames enquanto meu irmão ficava sentado, tremendo e tentando respirar normalmente. Ela disse que era um ataque de pânico causado por ansiedade severa e perguntou o que estava causando tanto estresse em sua vida. Minha mãe explicou sobre as barreiras de comunicação na escola e como ele não podia mais usar a ASL. A médica redigiu um relatório dizendo que sua ansiedade estava diretamente relacionada à negação de sua língua natural na escola e recomendou acomodação imediata para prevenir problemas de saúde futuros. Ela nos deu cópias para nosso crescente arquivo médico, que Connor disse que precisaríamos para o tribunal. O detetive Birchgrove ligou naquela tarde para nos dizer que estava oficialmente encerrando a investigação de grupos criminosos com a conclusão de nenhuma atividade criminosa. Ele havia escrito em seu relatório que eu usei a língua de sinais para salvar vidas durante uma emergência e que não havia nenhuma evidência de qualquer conexão com grupos criminosos. O diretor ligou 1 hora depois para dizer que não importava o que a polícia dissesse, porque violar a política da escola era diferente de infringir a lei. Ele disse que minha suspensão continuaria e que meu irmão ainda não poderia usar a ASL, independentemente do que qualquer detetive escrevesse. A primeira reunião da seção 504 aconteceu em uma sala de conferências no escritório do distrito, com Joanna Rosegrove sentada à nossa frente com sua pilha de notas de observação. Ela sugeriu que meu irmão poderia usar aplicativos de fala para texto em um tablet ou carregar cartões escritos com frases comuns. Connor se inclinou para a frente e disse a ela que ela estava perdendo completamente o ponto de que a ASL era a língua natural do meu irmão, não uma ferramenta opcional que ele poderia substituir por tecnologia. Joanna disse que entendia, mas que a escola tinha preocupações de segurança que precisavam ser equilibradas com as necessidades individuais. Connor pegou uma pasta grossa de leis federais sobre acesso à comunicação e começou a ler sessões em voz alta sobre igualdade de acesso à educação. Meu irmão ficou sentado em silêncio, observando todos discutirem sobre ele como se ele nem estivesse na sala, com as mãos firmemente cruzadas no colo para não fazer sinais. Naquela noite, meu celular vibrou com um número que eu não reconheci, e quando atendi, a voz de uma mulher perguntou se eu era o aluno que fez sinais durante o derramamento químico. Ela disse que sua filha sofreu queimaduras de 2º grau nas pernas naquele dia, e que eles estavam processando a escola por procedimentos de evacuação inseguros. Ela tinha ouvido falar da situação do meu irmão por outro pai, e queria saber se compartilharíamos nossa documentação sobre como as falhas de comunicação pioraram tudo. Eu disse a ela que tínhamos pastas cheias de provas e as informações de contato do Connor. Então ela mencionou que seu advogado já estava conversando com outras 2 famílias cujos filhos se machucaram. Minha mãe ouviu e pegou o telefone, passando a hora seguinte revisando datas e detalhes enquanto meu irmão estava sentado à mesa da cozinha, fazendo um dever de casa que ele não conseguia entender de aulas que não conseguia acompanhar. Na manhã seguinte, na escola, a conselheira parou meu irmão no corredor e pediu que ele fosse ao seu escritório durante o almoço. Eu observei do final do corredor enquanto ela o levava embora, e quando ele voltou 40 minutos depois, seus olhos estavam vermelhos e sua mandíbula estava cerrada. Ele escreveu em seu caderno que ela havia sugerido que ele não estava se esforçando o suficiente na leitura labial e que talvez precisasse praticar mais em casa, como se ele já não se esforçasse tanto todos os dias, a ponto de ter dores de cabeça na 3ª aula. Ela havia pego gráficos sobre técnicas de leitura labial e lhe deu folhas de exercícios para praticar os formatos da boca, ignorando completamente que ele era um especialista em leitura labial há anos. E o problema era que a leitura labial capta apenas cerca de 30% da fala, mesmo quando se é muito bom nisso. Por que essa conselheira acha que folhas de exercícios sobre formatos de boca consertarão um sistema que está claramente quebrado? Meu irmão faz leitura labial a vida inteira, e ela age como se ele tivesse acabado de descobrir isso ontem. Há algo muito estranho em adultos que se recusam a ver o que está bem na frente deles. Connor ligou naquela tarde para dizer que estava entrando com um pedido de medida cautelar de emergência para suspender a proibição da língua de sinais imediatamente para meu irmão, explicando que esperar pelo processo completo poderia levar meses e meu irmão precisava de ajuda agora. O advogado do distrito respondeu em poucas horas, argumentando que seria injusto dar a um aluno privilégios especiais quando a política se aplicava a todos igualmente, como se meu irmão tivesse escolhido ter deficiência auditiva. 3 dias depois,
Durante a quinta aula, o alarme de incêndio disparou e todos começaram a sair, enquanto meu irmão continuava trabalhando em sua tarefa, sem ouvir o anúncio no interfone sobre as rotas de evacuação. Corri para a sala dele e o encontrei ainda em sua carteira, enquanto todos os outros já estavam do lado de fora. E quando toquei em seu ombro, ele deu um pulo e pareceu confuso sobre por que a sala estava vazia. Peguei meu celular e o gravei perdendo o anúncio seguinte sobre o retorno à classe, mostrando como ele não tinha ideia do que estava acontecendo sem pistas visuais. Em seguida, adicionei o vídeo à nossa pasta de provas, que ficava mais grossa a cada dia. Mais tarde, naquela semana, encontrei a oficial Sedlen no supermercado e ela me puxou para o lado perto dos congelados, olhando ao redor antes de me dizer que achava toda a investigação ridícula. Ela disse que era policial há 15 anos e nunca tinha visto nada mais estúpido do que chamar a língua de sinais de atividade de grupos criminosos. Mas seu trabalho era investigar o que lhe mandavam investigar, mesmo quando era obviamente um absurdo. Ela parecia envergonhada com tudo aquilo e disse que já tinha dito ao detetive Birchgrove que não havia nada de criminoso acontecendo, mas o diretor continuou insistindo nas acusações mesmo assim. Naquela mesma noite, Connor nos encaminhou uma carta do Conselho do Distrito alegando que a proibição da língua de sinais era uma política neutra que se aplicava igualmente a todos os alunos, independentemente de sua capacidade. Connor nos ligou logo depois, rindo amargamente, dizendo que aquilo era como proibir cadeiras de rodas, porque todos tinham que usar as escadas igualmente, e que ele estava adicionando essa carta à queixa de discriminação como prova de preconceito intencional. Durante o almoço do dia seguinte, observei meu irmão ensinando a 3 amigos sinais básicos de emergência, usando pequenos movimentos de mão que não seriam notados pelos administradores. Ele lhes mostrou ajuda, passando o polegar pela palma da mão, como se estivesse limpando algo, perigo, batendo 2 vezes na perna, e pare, pressionando a mão espalmada contra o caderno. Eles praticaram enquanto fingiam comer, mantendo as mãos baixas e casuais, criando seu próprio sistema de segurança secreto, já que a escola não os deixava usar o verdadeiro. Um dos garotos estava na minha aula de inglês, e me disse mais tarde que nunca havia percebido o quanto meu irmão estava perdendo até começar a prestar atenção quando os professores davam instruções de frente para o quadro ou quando várias pessoas falavam ao mesmo tempo. Naquela noite, alguém vazou uma captura de tela da filmagem de segurança de mim em pé na mesa, fazendo sinais durante o derramamento químico e, em poucas horas, ela estava em todos os grupos de conversa da escola. Os comentários variavam de me chamar de herói que salvou vidas a um criminoso que quebrou as regras, com longas discussões sobre se salvar pessoas justificava o uso de sinais proibidos. Meu irmão viu as postagens e começou a se isolar ainda mais, pulando o almoço para se esconder na biblioteca e andando para as aulas com a cabeça baixa para evitar os olhares e sussurros. Na semana seguinte, tivemos nossa segunda reunião da sessão 504, e desta vez, eles trouxeram um intérprete de ASL remoto em uma tela de laptop para meus pais, que não paravam de sinalizar sua frustração com a situação. O intérprete traduzia tudo o que meus pais sinalizavam sobre as necessidades de adaptação e igualdade de acesso, enquanto os funcionários do distrito explicavam, através do intérprete, por que meu irmão ainda não podia usar a ASL na escola. Ninguém parecia notar a ironia insana de usar um intérprete para explicar por que a língua de sinais era proibida, embora Connor continuasse balançando a cabeça e fazendo anotações sobre discriminação. A reunião terminou com eles oferecendo ao meu irmão tempo extra nas provas e assento preferencial perto dos professores, o que era como oferecer uma almofada em vez de muletas para alguém com a perna quebrada. Connor passou os 3 dias seguintes vasculhando os registros do distrito e descobriu que o diretor nunca consultou nenhum especialista em grupos criminosos antes de implementar a proibição. Não havia relatórios policiais sobre o uso de ASL para atividades de grupos criminosos, nenhuma documentação de forças-tarefa de grupos criminosos, nenhuma evidência, exceto a crença pessoal do diretor de que fazer sinais parecia suspeito. Connor adicionou isso à nossa queixa de discriminação, destacando que o diretor inventou uma política baseada em preconceito, sem qualquer base factual, afetando todos os alunos surdos e com deficiência auditiva da escola. 2 dias depois, minha mãe levou meu irmão de volta ao audiologista para outro teste de audição, pois ele vinha se queixando de um zumbido pior nos ouvidos. A médica o fez sentar na cabine à prova de som, apertando botões quando ouvia bips, enquanto ela observava pela janela fazendo anotações. Ela repetiu o teste 3 vezes, porque não conseguia acreditar o quanto a audição dele havia piorado em apenas 2 meses. Os resultados mostraram que ele havia perdido mais 15% da audição nas altas frequências, o que significava que ele estava perdendo os sons das consoantes que tornam a fala clara. Ela redigiu uma carta ali mesmo no consultório, afirmando que a audição dele estava piorando rapidamente devido ao estresse da leitura labial constante, sem o apoio da ASL. A carta dizia que, se ele não recebesse adaptação para a língua de sinais imediatamente, poderia sofrer danos auditivos permanentes devido à ansiedade e ao esforço. Ela imprimiu 3 cópias e as entregou à minha mãe com instruções para dar uma à enfermeira da escola, uma ao diretor e guardar uma para nossos arquivos. Naquela mesma semana, eu estava em casa tentando recuperar 3 semanas de tarefas perdidas de química avançada, enquanto meus colegas de classe faziam experimentos de laboratório que eu não podia repor.
Meu professor de física enviou um e-mail dizendo que minha nota caiu de A para C porque a participação valia 30% da nota e alunos suspensos recebiam 0. O conselheiro universitário deixou uma mensagem de voz avisando que minha suspensão apareceria no meu histórico escolar, a menos que eu admitisse a culpa e assumisse a responsabilidade. Minha mãe tocou a mensagem no viva voz enquanto jantávamos e o garfo do meu pai parou a meio caminho da boca. O diretor havia chamado aquilo de uma ação disciplinar por violar protocolos de segurança, embora esses protocolos tivessem matado meu irmão. Passei horas resolvendo problemas e lendo capítulos sozinho na mesa da cozinha, enquanto meus amigos trocavam mensagens sobre sessões de estudo em grupo das quais eu não podia participar. Minha audiência disciplinar foi marcada para a segunda-feira seguinte, na sala de conferências do distrito, com 3 membros do conselho que decidiriam meu destino. Connor preparou uma pasta com o relatório de materiais perigosos, o depoimento da professora de química e capturas de tela da filmagem de segurança, mostrando o derramamento tóxico se espalhando. Eu vesti meu único terno e sentei-me à longa mesa, explicando como meu irmão não conseguia ouvir as instruções de evacuação abafadas através da máscara de gás. O diretor interrompeu para dizer que a política tinha que ser consistente, independentemente das circunstâncias, ou todo aluno alegaria que sua violação foi uma emergência. Uma membra do conselho não parava de checar o celular, enquanto o outro folheava papéis, e um terceiro perguntou por que eu simplesmente não apontei em vez de usar sinais. Connor mostrou a eles a filmagem onde apontar não teria sido visível através da fumaça e do caos, mas eles disseram que a proibição era clara. Eles ofereceram reduzir minha suspensão de indefinida para 1 semana se eu assinasse uma declaração reconhecendo que violei a política da escola conscientemente. Connor me disse para não assinar nada que admitisse culpa quando eu tinha salvado vidas, incluindo a do meu irmão. A audiência terminou com eles dizendo que revisariam as evidências e tomariam uma decisão em 5 dias úteis. Naquela quinta-feira, meu irmão chegou em casa mais cedo, com a mochila arrastando no chão e os olhos vermelhos de chorar. Seu professor de história havia passado trabalhos em grupo, onde 4 alunos tinham que discutir fontes primárias e criar uma apresentação juntos. As outras crianças em seu grupo falavam umas por cima das outras, enquanto olhavam para seus laptops. Então ele não conseguia ver seus rostos para fazer a leitura labial. Quando ele pedia para repetirem as coisas, eles ficavam irritados. E quando ele perdeu sua vez de contribuir, o professor o penalizou por não participar. Ele foi ao banheiro e vomitou de estresse. Depois pediu à enfermeira para ligar para casa, dizendo que se sentia mal. No jantar, ele mexeu na comida e finalmente disse que queria se transferir para a escola estadual para surdos, a 1 hora de distância. Meus pais trocaram olhares preocupados porque isso significaria morar em dormitórios e só voltar para casa nos fins de semana. Mas ele disse que qualquer coisa era melhor do que aquilo. Connor ligou na manhã seguinte dizendo que um repórter do noticiário local queria nos entrevistar sobre a proibição da língua de sinais e a discriminação. Sentamos na sala de estar discutindo se a atenção da mídia ajudaria nosso caso ou tornaria meu irmão um alvo ainda maior na escola. As crianças já sussurravam sobre ele nos corredores e alguns pais nas redes sociais chamavam nossa família de encrenqueiros que não respeitavam as regras. Connor achava que a pressão pública poderia forçar o distrito a mudar, mas meu pai se preocupava com meu irmão sofrendo mais assédio de alunos cujos pais apoiavam o diretor. Decidimos esperar e tentar os canais oficiais primeiro, embora Connor tenha avisado que o processo legal se movia a passo de tartaruga. O advogado do distrito ligou para Connor naquela tarde com o que eles chamaram de um compromisso generoso para evitar mais ações legais. Eles reduziriam minha suspensão para 3 dias já cumpridos e dariam ao meu irmão assento preferencial mais instruções por escrito para todas as tarefas. A proibição da língua de sinais permaneceria em vigor por razões de segurança que eles não podiam especificar devido à confidencialidade. A voz de Connor ficou alta o suficiente para que eu pudesse ouvi-lo pelo telefone dizendo que aquilo era um lixo discriminatório que violava a lei federal. Ele disse a eles que rejeitávamos sua oferta insultuosa e que buscaríamos todos os recursos legais disponíveis, incluindo um processo federal. Há algo muito estranho neste advogado do distrito chamando pequenos movimentos de mão sob as carteiras de mais perigosos do que um garoto não ouvir os alarmes de incêndio. Me faz pensar qual é o verdadeiro problema do diretor com a língua de sinais. 2 dias depois, um envelope grosso chegou do departamento de polícia com o relatório final da investigação do detetive Birchgrove, nos inocentando de qualquer atividade de grupos criminosos. Ele havia adicionado uma nota pessoal chamando minhas ações de heróicas e questionando por que a escola puniria um aluno por prevenir mortes e ferimentos. A nota dizia: qualquer pessoa razoável teria feito a mesma coisa para salvar vidas durante uma emergência química. Connor fez cópias para adicionar ao nosso arquivo de evidências, embora o diretor já tivesse dito que a absolvição criminal não afetava a disciplina escolar. Naquele sábado, dirigimos 40 minutos até um centro comunitário, onde a comunidade surda local realizava encontros semanais de ASL em seu ginásio. O corpo inteiro do meu irmão relaxou no momento em que entramos e vimos dezenas de pessoas sinalizando livremente, sem medo ou vergonha.
Crianças da idade dele o incluíram imediatamente em sua conversa sobre videogames, enquanto os adultos compartilhavam histórias sobre lidar com a discriminação no trabalho e na escola. Uma mulher que havia lutado contra seu próprio distrito 20 anos antes deu dicas à minha mãe sobre documentar tudo e nunca ir a reuniões sem um defensor. Meu irmão riu pela primeira vez em semanas jogando mímica em Assel, onde as equipes tinham que representar títulos de filmes usando apenas sinais. Na volta para casa, ele olhava pela janela e eu o vi praticando sinais para si mesmo, como se estivesse os armazenando para a semana seguinte. Connor nos encaminhou o e-mail do Escritório de Direitos Civis, confirmando o recebimento de nossa queixa, mas avisando que a investigação poderia levar de 6 a 18 meses. Eles não podiam fornecer uma solução provisória durante a investigação, o que significava que meu irmão sofreria pelo resto do ano letivo sem adaptação. Connor começou a redigir um processo federal como nossa próxima opção, já que o processo administrativo era basicamente inútil para obter ajuda imediata. Ele disse que precisaríamos demonstrar dano irreparável, o que era fácil, dada a carta do audiologista sobre o dano auditivo permanente causado pelo estresse. Enquanto isso, de volta à escola, durante a aula de química, a professora ficou na frente da sala e anunciou novos procedimentos de emergência após o incidente do derramamento. Ela olhou diretamente para a câmera de segurança e disse que os alunos deveriam usar qualquer forma de comunicação necessária para salvar vidas durante emergências. Vários alunos pegaram seus celulares e começaram a gravar enquanto ela repetia que a segurança vinha antes de qualquer outra política ou regra. Um aluno levantou a mão e perguntou se isso incluía a língua de sinais, e ela disse, especialmente a língua de sinais ou qualquer outro método que possa prevenir ferimentos. Meu irmão trouxe seu boletim para casa 2 semanas depois com 3 notas D e 2 F, e as mãos da minha mãe tremeram ao ler os comentários dos professores, dizendo que ele não estava se esforçando o suficiente. A professora de inglês escreveu que ele nunca participava das discussões, embora se sentasse bem na frente, não entendendo que ele não conseguia acompanhar quando várias crianças falavam ao mesmo tempo. Seu professor de matemática o penalizou por não fazer perguntas quando estava confuso. Mas como ele poderia perguntar se nem sabia o que tinha perdido? Eu o observei fazer o dever de casa por 4 horas seguidas, escrevendo e apagando os mesmos problemas repetidamente, porque ele havia perdido instruções cruciais durante a aula. Seus cadernos estavam cheios de anotações copiadas pela metade, onde ele havia desistido de tentar fazer a leitura labial e escrever ao mesmo tempo. O diretor me pegou sozinho perto do meu armário na segunda-feira de manhã, parando perto demais enquanto outras crianças passavam por nós no corredor. Ele disse, sua família parece estar tendo dificuldades para se adaptar às políticas de segurança da escola, e talvez devêssemos pensar se este é o lugar certo para nós. Sua voz permaneceu calma, mas seus olhos estavam frios, e notei o segurança parado por perto, como se tivesse sido instruído a vigiar. Gravei tudo no meu celular, que estava no bolso, adicionando a nossa crescente pilha de evidências que Connor disse que precisaríamos para o tribunal. Connor passou toda aquela terça-feira redigindo uma carta de notificação em papel timbrado oficial, listando cada violação da ADA e dando ao distrito exatamente 48 horas para fornecer adaptação em ASL. Ele anexou 20 páginas de documentação, incluindo as cartas do audiologista, a visita ao pronto-socorro pelo ataque de ansiedade do meu irmão e capturas de tela de suas notas em queda. O recibo do correio registrado voltou assinado pela secretária do superintendente do distrito às 9h47 da manhã de quarta-feira, iniciando nossa contagem regressiva de 48 horas. A reunião do conselho escolar na noite de quinta-feira lotou o auditório com pais que tinham ouvido falar sobre a proibição da língua de sinais através de grupos de Facebook e postagens de vizinhos. A mãe, cuja filha sofreu queimaduras químicas na perna, levantou-se durante um momento de comentários do público e contou a todos como ela havia assistido à filmagem de segurança de mim, sinalizando o aviso que salvou outras 4 crianças. Sua voz falhou ao descrever os enxertos de pele de sua filha, e disse que a única atividade de grupos criminosos que ela viu foi a administração se unindo contra uma criança com deficiência. Outro pai gritou que regras eram regras e que não podíamos simplesmente deixar as crianças fazerem o que quisessem por causa do politicamente correto, o que deu início a uma discussão entre as pessoas nos assentos. O presidente do conselho batia o martelo repetidamente tentando restaurar a ordem, enquanto meu irmão estava sentado entre meus pais de cabeça baixa, incapaz de acompanhar o caos de vozes ecoando pelas paredes. Na tarde de sexta-feira, o distrito divulgou seu relatório oficial de incidente sobre o derramamento químico, admitindo que falhas de comunicação durante a evacuação levaram a ferimentos evitáveis, mas sem nunca mencionar a proibição da língua de sinais. Connor enviou um e-mail para eles imediatamente, apontando que isso era evidência de um acobertamento, já que se recusaram a reconhecer que a proibição da ASL causou diretamente essas falhas de comunicação. Meu irmão começou a levar um pequeno caderno para todas as aulas, rabiscando perguntas freneticamente enquanto os professores continuavam a falar, perdendo tudo o que era dito enquanto ele escrevia. Eu o via no almoço, debruçado sobre seu caderno,
tentando preencher as lacunas das aulas da manhã, perguntando a outras crianças quais números de página foram designados ou quando as provas estavam agendadas. Os professores ficavam frustrados, esperando que ele terminasse de escrever as respostas, e os trabalhos em grupo se tornaram impossíveis quando ele não conseguia escrever rápido o suficiente para contribuir nas discussões. Seu isolamento piorava a cada dia, à medida que as crianças paravam de tentar incluí-lo nas conversas. Não por maldade, mas porque esperar que ele escrevesse quebrava o fluxo de uma conversa normal. O comitê disciplinar se reuniu na segunda-feira de manhã e decidiu que eu pegaria uma suspensão de 3 dias, em vez de por tempo indeterminado. Mas isso ficaria no meu registro permanente como desafio aos protocolos de segurança. Eles adicionaram uma frase à política da língua de sinais, dizendo que exceções poderiam ser feitas para emergências com risco de vida, o que Connor chamou de insignificante, já que quem decide o que conta como risco de vida no momento. Joanna criou um plano da seção 504 que dava ao meu irmão tempo extra nas provas e exigia que os professores fornecessem instruções por escrito, mas a Hazel ainda estava completamente proibida nas salas de aula. Connor disse que era como dar muletas a alguém, mas dizer que não podiam usar a cadeira de rodas. Tecnicamente uma adaptação, mas não a que era realmente necessária. Ela parecia frustrada durante a reunião, admitindo extraoficialmente que sabia que ele precisava de ASL, mas que suas mãos estavam atadas pela política da escola, que ela não podia anular. Na quarta-feira de manhã, Connor entrou com o processo federal, nomeando o diretor pessoalmente, juntamente com o distrito e o conselho escolar, por violar a lei dos americanos com deficiências. Na hora do almoço, o noticiário local já havia divulgado a história com a manchete: controvérsia sobre proibição da língua de sinais divide escola local. E repórteres estavam ligando para meus pais para entrevistas. Connor nos disse para não falarmos com a mídia ainda, já que qualquer coisa que disséssemos poderia afetar o caso legal. Mas outros pais já estavam dando declarações de ambos os lados. Um grupo de alunos iniciou uma petição durante o período de estudos para suspender a proibição da língua de sinais, reunindo mais de 200 assinaturas em um dia. Mas outro grupo fez sua própria petição, apoiando o foco do diretor na segurança, dizendo: estávamos exagerando e fazendo a escola parecer mal por causa de uma medida de segurança razoável. Os corredores pareciam tensos, com alunos discutindo se a língua de sinais era realmente perigosa ou se o diretor tinha ido longe demais. E alguém escreveu: justiça para as crianças surdas na parede do banheiro. Meus pais passaram aquele fim de semana ligando para todas as escolas a uma distância razoável de carro, mas as listas de espera eram de meses, e as escolas particulares custavam mais do que podíamos pagar. Papai imprimiu formulários de transferência, enquanto mamãe traçava rotas de ônibus que levariam 2 horas para ir e 2 para voltar, tornando isso impossível com os dois trabalhando em turnos completos no hospital. A reunião seguinte do conselho escolar trouxe uma pequena mudança quando o diretor anunciou que estava modificando a política para permitir gestos de emergência, mas ainda proibia o que ele chamava de sistemas complexos de língua de sinais. Ele ficou no pódio explicando como apontar e movimentos básicos de mão agora eram aceitáveis em emergências, mas a ASL completa continuava proibida como uma potencial comunicação de grupos criminosos. Era como dizer que você podia usar 3 letras do alfabeto, mas não palavras de verdade. Meu irmão encontrou 2 colegas em sua aula de matemática que começaram a fazer anotações para ele sem que ele pedisse, deslizando seus cadernos para que ele pudesse copiar o que havia perdido. Uma garota na aula de inglês começou a repetir instruções importantes quando a professora se virava, sussurrando diretamente em seu ouvido bom durante o trabalho em grupo. Esses pequenos atos o ajudaram a acompanhar um pouco melhor, embora ele ainda perdesse a maioria das discussões em sala de aula e não conseguisse participar quando várias pessoas falavam. Connor nos ligou na tarde de quinta-feira com a notícia de que alguém do Departamento de Justiça tinha visto nosso processo e expressado interesse em investigar um possível padrão de discriminação. Ele explicou que eles estavam monitorando o caso, mas não interviriam diretamente ainda, querendo ver como os processos locais se desenrolariam primeiro. A próxima reunião da seção 504 aconteceu 2 semanas depois, e Joanna sentou-se à nossa frente parecendo cansada enquanto revisava o plano de adaptação do meu irmão. A nota pessoal do detetive chamando a proibição da língua de sinais de irracional me faz pensar o que mais a polícia encontrou durante a investigação que não entrou no relatório oficial. Esses gestos de emergência soam como se o diretor estivesse tentando salvar as aparências enquanto mantém seu abuso de poder. O que exatamente conta como complexo demais? Ela continuava olhando para o representante do diretor no canto, depois admitiu em voz baixa que sabia que meu irmão precisava de ASL para ter sucesso acadêmico. Suas mãos mexiam nervosamente com a caneta, enquanto ela explicava que a política da escola a deixava de mãos atadas, que ela só podia trabalhar dentro da estrutura existente, mesmo sabendo que não era suficiente. Quando minha suspensão terminou, voltei para a escola e encontrei sinais de grupos criminosos escritos em meu armário com marcador preto, as letras escorrendo como se tivessem usado tinta demais. A segurança puxou a filmagem e alegou que o ângulo da câmera tornava impossível identificar quem fez isso, embora eu tenha notado que eles não verificaram as outras câmeras no corredor. O zelador me deu uma solução de limpeza, mas a sombra daquelas palavras permaneceu visível, não importava o quanto eu esfregasse.
Connor agendou sessões de preparação de depoimento para nós todas as noites por 2 semanas, fazendo-nos praticar a explicação de exemplos específicos das barreiras de comunicação que meu irmão enfrentava diariamente. Nós escrevemos cada incidente, desde instruções perdidas de alarme de incêndio até trabalhos em grupo fracassados, organizando-os em padrões claros de discriminação. Meu irmão praticou escrever suas respostas, já que não conseguia falá-las claramente sob estresse, sua mão tendo cãibras de tanto preencher caderno após caderno, com descrições de suas lutas diárias. 6 meses se arrastaram com depoimentos, moções e atrasos, até que finalmente a juíza federal emitiu sua decisão em uma manhã de terça-feira em maio. Ela declarou a proibição da língua de sinais inconstitucional e discriminatória, ordenando que a escola fornecesse imediatamente adaptação completa em ASL e pagasse indenização pelos danos causados. O diretor teve que enviar um e-mail a todas as famílias, explicando que a língua de sinais era agora permitida e incentivada para todos os alunos que precisassem. Meu irmão finalmente levantou a mão na aula no dia seguinte, fazendo uma pergunta em ASL pela primeira vez em todo o ano, embora a maioria das crianças ainda o encarasse como se ele estivesse fazendo algo errado. O intérprete que contrataram começou na semana seguinte, mas o dano já estava feito com suas notas, sua ansiedade e sua confiança no sistema educacional. Nós dois contamos os dias para a formatura, prontos para deixar este lugar que lutou tanto para silenciá-lo.